Galera, a luta entre Sukuna vs Gojo foi uma das maiores e também uma das mais polêmicas da obra de Jujutsu Kaisen, se não for a mais polêmica, por várias conveniências de roteiro ou até mesmo furo de roteiro. É isso que a gente vai conferir aqui hoje, as maiores incoerências e os maiores problemas dessa luta. Mas antes, já sabe, né? Se inscreva aqui no Central do Nest se você curte conteúdo de Jujutsu Kaisen como esse. Vou trazer muito mais pra vocês. Então, sem mais enrolação, bora ver aqui a primeira incoerência ou o primeiro grande problema, e já começa na luta de expansões de domínio. Já que na primeira expansão o Satoru Gojo acaba perdendo, já que a expansão do Ryomi Sukuna, o Rei dos Pactos, simplesmente era aberta, e aparentemente leva-nos a crer que o Satoru Gojo ele não sabia que a expansão de domínio era aberta. Só que tem algo que é muito estranho, que duas pessoas sabiam que a expansão do Sukuna é aberta e ninguém avisou o Satoru Gojo, que era o próprio Choso, que estava em Shibuya, sabia como funcionava a expansão dele, e o próprio Itadori sabia como funcionava. E é tanto que o próprio Itadori fala que a expansão do Sukuna é aberta, e os feiticeiros, todos eles ficam surpresos que como isso é possível, e aparentemente o próprio Gojo não sabia, e por conta disso ele acaba perdendo a primeira disputa e ficando em desvantagem. Se ele soubesse que era aberto, ele poderia simplesmente já mudar logo de primeira a forma da sua barreira. Pode ser que ele mudasse as especificações, deixando o lado de fora mais resistente, ou até mesmo fizesse aquela bola de basquete que é o ideal para expansões de domínio que são em aberto, área aberta. Isso ajudaria o próprio Satoru Gojo a descansar e também não gastar tantas vezes assim a expansão de domínio dele e não ferrando seu próprio cérebro. Se o Itadori tivesse contado pra ele, a luta seria completamente diferente. O Satoru Gojo não teria tanto desgastado e assim, e o Sukuna poderia ficar mais tempo no vazio ilimitado por mais de 10 segundos. E também não teria a chance do Mahoraga se adaptar por completo dessa expansão de domínio. E aqui a gente vai para outro problema, como um dano que é físico, galera, que a própria expansão do Satoru Gojo foi pro a alma do Megumi, já que a especificação da expansão de domínio do Gojo é acertar tudo, e a do Sukuna é tudo também, exceto ele. Então, como um dano físico, foi para a alma do Megumi, e não tem nenhum sentido, já que a própria obra diz, o próprio Mahito diz que o corpo é a alma e a alma é o corpo. Então, se a alma está sendo afetada, o corpo dele também deveria ser afetado. Tanto que o Mahoraga só foi capaz de se adaptar na quinta expansão de domínio, mas o Sukuna só recebeu o dano na última expansão de domínio. Então isso não faz sentido. Ah, mas se você dizer assim que a alma e o corpo são coisas diferentes, não como o Mahito modificava a alma e o corpo era afetado, entendeu? Então sim, o corpo é a alma, é uma coisa só. Então se a alma do Megumi está sendo afetada por vazio imensurável todo esse tempo, então por que o corpo do Megumi não sofreu os danos dessas 5 expansões, somente de uma? Essa infelizmente não tem explicação. Uma outra explicação também, que agora pro lado do Sukuna, quando ele venceu a primeira expansão de domínio, o porquê ele só cortou o pescoço do Satoru Gojo de primeira. Eu sei que meio que descolou o corpo lá, o do pescoço dele, mas ele conseguiu curar com a reversão de feitiço. Então por que diabo Sukuna não foi com tudo logo de primeira para fatiar o Gojo ao meio? Ele era louco de simplesmente abaixar sua guarda e achar que um único corte seria o suficiente para partir ao Gojo, tá ligado? Isso também não faz sentido. Outra coisa também que aconteceu nessa luta, por pura conveniência de roteiro, foi quando o Gojo conseguiu desferir o seu primeiro flash negro. Ele tava usando vários azuis para confundir o Sukuna, depois usar um vermelho para que ele fosse pego de guarda baixa o Sukuna. Isso realmente deu certo, o vermelho acabou acertando ele pelas suas costas, já que o vermelho contornou o prédio inteiro e o Sukuna não percebeu isso, levou pelas costas e depois levou um baita de um flash negro bem no peito. Mas, magicamente, sem o meu Mahoraga eu não consigo, o Mahoraga apareceu ali, só que quando um usuário de Shikigami fica inconsciente, as suas sombras acabam desaparecendo. E isso aconteceu com o Megumi várias vezes na obra. Então por que agora seria diferente com o Sukuna, que ficou inconsciente quando levou um flash negro bem no peito?
cara, tipo, realmente não tinha como o Mahoraga ser invocado ali, já que para invocar o Mahoraga, mesmo com o Dharma lá, precisa fazer os seus sinais de mão. Pô, cara, não tem como. Mas aí lá, magicamente inconsciente, conseguiu soltar o Mahoraga, mais uma vez, que já estava adaptado ao ilimitado de Satoru Gojo. Então vai continuando, em seguida o Sukuna faz uma luta de 3 contra 1, Quimera, Mahoraga e ele contra Satoru Gojo. E ainda o cara consegue bater de frente, só que dado o momento, Mahoraga acaba utilizando um corte e acaba arrancando um dos braços do Satoru Gojo. E esse corte é bastante polêmico, vamos falar ele um pouquinho mais pra frente, mas o Gojo acaba perdendo um dos seus braços, só que em seguida ele desfere vários Kokusens que recupera a sua energia amaldiçoada reversa, e com isso deixa o Sukuna extremamente preocupado, já que o próprio Sukuna diz que se levar mais um vazio roxo a 100% seria extremamente fatal para ele. Se é fatal, é mortal, galera, ele não conseguir se mexer, não fazer nada, mas tudo bem. E com isso, em seguida, Satoru Gojo acaba utilizando o azul para destruir o Quimera Agito, e em seguida ele acaba disparando um vermelho que acaba sendo reforçado com encantamentos. Então a gente tem o Satoru Gojo operando a 120% da sua capacidade máxima, graças aos 4 Kokusens que ele acabou desferindo contra o próprio Mahoraga e contra o próprio Sukuna. Então ele tá acima do seu potencial máximo, tá operando a 120%. Então a sua liberação de energia amaldiçoada estava insana. Mais insana ainda foi o vermelho que ele acabou reforçando com os seus encantamentos. Então não era um vermelho normal. Então em seguida o Sukuna manda o Mahoraga destruir o azul, já que já estava adaptado. Só que mais uma vez Satoru Gojo é mais rápido que o Mahoraga, já que estava adaptado ao azul, conseguiu chegar primeiro, bateu no Mahoraga e ainda reforçou mais uma vez com encantamentos o azul, assim fundindo os dois, reforçando mais uma vez essa fusão do vermelho e do azul, assim formando vazio roxo irrestrito. Então galera, a gente tem um Gojo com a recuperação amaldiçoada reversa lá no seu ápice, mais uma vez graças aos Kokusens, estava operando a 120% e também reforçou o vermelho, reforçou o azul com encantamentos, também reforçou a fusão dos dois para formar o vazio roxo restrito. Então não era um vazio roxo qualquer, é um vazio roxo extremamente bufado. Se alguém dizer, a energia foi dissipada para todos os lados, mas lembra galera, os três estavam no epicentro da explosão, então assim, a potência não era enfraquecida, não foi uma potência fraca, era uma potência extremamente poderosa, ainda mais com os atributos que eu acabei de falar. E assim, o Sukuna recebendo esse vazio roxo irrestrito, acabou perdendo o Mahoraga e acabou ficando extremamente ferido. Então na teoria, deveria ser a vitória de Satoru Gojo. Mas se for assim, é claro que não. Graças ao roteiro malevolente, Satoru Gojo foi partido ao meio com um corte que parte ao mundo. Mas galera, todo mundo que recebeu esse corte ou sobreviveu ou conseguiu desviar. O próprio Hajime conseguiu desviar, Yuta, entre aspas, conseguiu sobreviver. O Higuruma conseguiu tancar a Maki e conseguiu desviar. Mas o Satoru Gojo, que tem os 6 olhos, tá no 120% da sua capacidade máxima e tava com a sua novidade, produção de energia amaldiçoada reversa recuperada, não conseguiu ao menos identificar um corte que é parecido com o do Mahoraga, sendo que já presenciou e conseguiu meio que desviar, já que esse corte só partiu o seu braço. Aparentemente, se você olhar esse quadro, ele foi pro lado, mas ele não conseguiu desviar desse corte do Sukuna. Você pode alegar assim, esse corte teve um voto vinculativo, que ele não precisou fazer nisso não de mão. Mas lembra que o próprio Sukuna diz que ele, qualquer feiticeiro, sempre quando vai ser um ataque poderoso, tem o seu marco inicial. E dá pra identificar qual é o ataque que vai por vir. Tanto que ele sabia que o Satoru Gojo ia utilizar o vermelho para fazer o vazio roxo. Então o cara que não tem os 6 olhos consegue identificar uma técnica, e Satoru Gojo, que tem os 6 olhos, que pode ver qualquer tipo de técnica só olhando. Tanto que no capítulo 255 ele só olha pro Miguel e vê que tem todas as suas técnicas. E você vai ligar assim, foi muito rápido, os dois estavam perto. Mas o Gojo ele começa a falar com o Sukuna, falando, bom, um baita de um ataque, não é mesmo? Eu quase acabei sendo destruído também, mas foi uma ótima cartada. Ele tava olhando pro Sukuna, então ali ele deveria sim saber que o Sukuna tem uma técnica a mais. Mas incrivelmente ele foi partido ao meio e acabou morrendo. E ele também poderia fazer ali um voto vinculativo, porque só o Sukuna
pode fazer vozes e não usar Gojo ali. Ele poderia dar sua energia amaldiçoada, sua produção de energia amaldiçoada reversa, ou um dos seus 6 olhos para tancar esse corte. Então tinha vários momentos que o Gojo tava por cima, mas para pura conveniência de roteiro ele teve que ser derrotado. Mas ele foi derrotado em geral, tá morrendo. Então realmente essa luta foi bastante polêmica graças a esses pontos que eu citei aqui pra vocês. Mas se você discorda de mim, tem uma opinião diferente, você acha que o autor estava certo na forma de matar o Gojo, que foi em off, inclusive, deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião, o seu like e também se inscrevendo aqui na Central do Nerd para fazer mais debates como esse de Jujutsu Kaisen, os spoilers e vários outros capítulos. Então se inscreva para não perder mais nada. Tamo junto, galera, e valeu!